Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no nosso programa de hoje, você vai ver que o desembolso do Plano Safra 24-25, que sofreu queda ante o Plano 23-24. Eu vou conversar com Maurício Veloso, agrônomo pecuarista, e nós vamos falar de comida para o rebanho bovino. Vamos falar da vacina contra a febre aftosa e a guerra comercial, ela não para. Vem mais taxações da China sobre os Estados Unidos. E vamos comentar de natureza, de preservação ambiental. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da vacina contra a febre aftosa. Foi aprovado a pedido do Brasil e também da Bolívia para o reconhecimento internacional como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. E a aprovação ela foi feita pela Comissão Científica da Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA. A medida representa um avanço significativo dentro do processo de certificação, mas ainda depende da aprovação final dos países membros da Comissão Científica da Organização Mundial de Saúde Animal, em Assembleia Geral prevista para maio deste ano. O pedido ele faz parte de um trabalho conjunto da equipe gestora estadual do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, coordenado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, o INDEA, com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, e demais entidades do setor produtivo. A FAMATO, que acompanha o andamento desse pleito, destaca que a certificação trará impactos positivos para a pecuária do Estado e também do país, ampliando o acesso a mercados internacionais mais exigentes e fortalecendo a competitividade dos produtores. E agora vamos comentar do desembolso do Plano Safra 24-25, que sofreu uma queda ante o Plano Safra 23-24. O valor desembolsado no Plano Safra 24-25, que foi iniciado em 1º de julho do ano passado, alcançou 245 bilhões de reais até o mês passado, em financiamentos para pequenos, médios e grandes produtores, conforme levantamento realizado pelo Broadcast Agro, que é sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Os dados foram coletados do Sistema de Operações de Crédito Rural e também do Proagro, Sicor BCB, do Banco Central, agora na semana passada. O montante desembolsado até fevereiro corresponde a 51,5% do total disponível para a safra, que foi de total de 476 bilhões de reais. O valor ficou 19,5% abaixo do desembolsado para produtores em igual período da safra 23-24, de 305 bilhões de reais. Até o fim de fevereiro, foram realizados 1.400.000 contratos em todas as modalidades, 13,3%, menos que o total registrado em igual período da temporada anterior, de 1.622.000 contratos. Na safra atual, observou-se menor desempenho do crédito oficial desde o primeiro mês da temporada, quando recuou nos recursos liberados, chegou a 48%. Segundo Guilherme Rios, que é o assessor técnico de política agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, essa retração no desembolso do Plano Safra tende a se manter até o fim da temporada. A retração não representa falta de demanda dos produtores rurais, mas sim
a dificuldade do produtor rural em acessar os recursos oficiais, justamente em momento de maior seletividade no acesso a fontes privadas. O apetite no campo por novos financiamentos se mantém, sobretudo, para custear as atividades, apesar do freio em investimentos. E é provável que não seja aplicado todo o volume previsto para o plano safra atual, à exceção dos recursos subsidiados. O impacto da redução das contratações está nos recursos livres, nos quais não há subvenção do Tesouro em parte dos juros. E agora você vai ver que vem mais taxações da China sobre os Estados Unidos. Os ministérios das Finanças e também do Comércio da China anunciaram agora no último dia 4, lá em Pequim, a imposição de tarifas adicionais a produtos agrícolas e alimentos importados dos Estados Unidos, inclusive milho, algodão e soja. Nas 3 commodities, as vendas brasileiras para o país hoje já superam as americanas. E foi em resposta à decisão dos Estados Unidos de dobrar para 20% as tarifas sobre todos os produtos chineses, com a justificativa de que Pequim precisa atuar mais contra a venda de insumos usados na produção de fentanil, uma droga de alto consumo entre os americanos. A medida chinesa entrou em vigor a partir do dia 10, de ontem, dia 10, e será imposta uma tarifa adicional de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão e de 10% sobre sorgo, soja, carne suína, bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais e laticínios. Paralelamente, foram listadas empresas americanas que passarão a ter restrições de exportação e investimento. Paralelamente à decisão de dobrar as taxas contra a China, Donald Trump confirmou as tarifas prometidas de 25% sobre todas as importações do Canadá e também do México. O Canadá já anunciou medidas de retaliação. Maior concorrente dos Estados Unidos na exportação de commodities agrícolas, como soja, milho e algodão para a China, o Brasil pode ser beneficiado. Desde a eleição de Donald Trump, o agronegócio brasileiro se prepara para ganhar ou perder espaços na China. Com as tarifas propostas pelo presidente americano, desde a campanha e com a eventual negociação que faça com que Pequim, contudo, faça com que os americanos possam retirá-las. Quanto mais Trump exagerar na dose, mais oportunidades nós vemos para o Brasil. Pelo menos é o que apontou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Os Estados Unidos competem na área agrícola juntamente com o Brasil. E Trump pode fazer uma negociação e impor produtos agrícolas para a China. Pelo menos foi o que disse a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. E agora vamos comentar de natureza, vamos falar de preservação ambiental. O bioma cerrado tem 6 milhões de hectares desmatados que necessitam de recuperação, o que corresponde a metade da meta assumida pelo Brasil no Acordo de Paris em 2015. E era também de plantar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. E com a restauração da vegetação nativa em áreas de preservação permanente, APP, e reserva legal, a receita líquida será de 781 bilhões de reais. Os dados são apresentados no estudo Quanto o Brasil precisa investir para restaurar o Cerrado, que foi divulgado pelo Instituto Escolhas, considerado o celeiro do mundo e a caixa d'água do país. A recuperação do bioma cerrado
pode ajudar o Brasil a atingir a meta climática, produzindo alimento, gerando empregos e renda e recuperando as nascentes fundamentais para garantir água para a agricultura e também para as hidrelétricas. A recomposição de reserva legal por meio de sistemas de produção madeireira pode resultar na produção de 942 mil metros cúbicos de madeira, enquanto restaurar APPs por sistemas agroflorestais pode produzir 26,6 milhões de toneladas de alimento, o que demandará a produção de 3,7 bilhões de mudas de árvores, com um investimento projetado em 132 bilhões de reais. A restauração do Cerrado vai gerar renda com a criação de 1,8 milhão de empregos. A remoção de gases de efeito estufa da atmosfera pela recuperação da vegetação do Cerrado também foi calculada na pesquisa e atinge 2,3 bilhões de toneladas de CO2, o que equivale a todas as emissões do Brasil no ano de 2023. Os dados inéditos do Cerrado são um recorte atualizado do estudo, os bons frutos da recuperação de florestas, do investimento aos benefícios. O país tem a meta de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa e metade disso, 6 milhões de hectares, está no Cerrado, que é o berço das águas do Brasil e o celeiro do mundo. O que nós precisamos é de uma estratégia de restauração produtiva que potencialize as vocações do bioma, recuperando nascentes, produzindo alimento e gerando emprego e renda. Os nossos números mostram que isso é possível, pelo menos é o que afirma Rafael Giovanelli, que é o gerente de pesquisa do Instituto Escolhas. Apesar da meta ter sido assumida em 2015, 10 anos depois o país pouco avançou e vai chegar na COP30 em Belém sem ter o que mostrar, infelizmente. E agora você vai ver que o plantel de bovinos de corte dos Estados Unidos é o menor dos últimos 60 anos. O rebanho bovino americano é o menor dos últimos 64 anos e existe pouca indicação de que a reconstrução ocorrerá em breve. A seca persistente e os altos preços do gado desencorajaram os produtores de carne bovina de reter novilhas, restringindo ainda mais a oferta. E como resultado, a indústria de carne bovina ela tem se voltado cada vez mais para os produtores de leite para produzir cruzamentos de carne bovina com leite para ajudar a atender a demanda crescente. Durante a Milk Business Conference de 2024, o Dale Warner, que é da Texas Tech University, ele destacou o impacto que a carne bovina com laticínios teve no setor. No final das contas, esses animais mestiços melhoraram muito o novilho holandês convencional e ofereceram mais volume e um produto de altíssima qualidade para a indústria de carne bovina. Com baixos números de gado de corte, a indústria precisa ter esse gado. Não só eles precisam tê-los, mas eles precisam tê-los como de primeira qualidade ou de escolha. O professor da Texas Tech University acredita que os cruzamentos de carne bovina com leite acrescentaram imenso valor à cadeia de fornecimento de carne bovina e devem ser vistos como uma solução de longo prazo. Os cruzamentos de carne bovina com leite acrescentaram maior valor suficiente à cadeia de fornecimento de carne bovina para que nunca devêssemos mudar o que estamos fazendo. Devemos continuar criando esse gado cruzado para o futuro. E depois do intervalo eu vou conversar com Maurício Veloso, agrônomo, pecuarista, e vamos falar de comida para o rebanho bovino. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Maurício Veloso, agrônomo, pecuarista, e nós vamos falar de um tema muito interessante, tema assim que eu tenho certeza absoluta, se você é produtor rural, pecuarista, você vai ficar muito ligado nessa conversa nossa. E agora, recentemente, no nosso programa aqui, eu fiz também uma reportagem com o Maurício, mostrando como é que ele trabalha lá na fazenda dele, e ele lá com em apenas 11 alqueires, ou 52 hectares, o Maurício preparou comida para o rebanho dele inteirinho durante 4, 5 meses. Então, por isso que o Maurício está aqui agora, para a gente basicamente complementar aquilo que nós mostramos, porém, numa época que nós estamos entrando agora. Nós estamos no mês de março e é agora que a porca começa a torcer o rabo em relação à pastagem. Bom dia, Maurício, tudo bem? Bom dia, Toninho. Prazer estar aqui com você. Maurício, o prazer é todo nosso. O Maurício é uma pessoa que conhece muito dessa área, é pecuarista, vai lá dentro, entra dentro do curral, anda a cavalo, tudo. E tem um pequeno detalhe. Esse mês de março agora já é a hora que abre a porta para entrar a seca. Mas ainda à noite tem um orvalhozinho, e o Maurício vai contar essa história. Vai, pode começar. Não, Toninho, a primeira coisa que a gente percebe é que as noites começam a ficar mais agradáveis. A temperatura arrefece um pouco, não é que vai estar frio, mas arrefece. Começa a dar um ventinho gostoso. Quando começa a ficar confortável para a gente, deve acender uma luz amarela piscante sobre essa questão das pastagens. A gente ainda deve ter chuva. Eu estava assistindo ainda, muito legal aquela previsão do tempo que a Pátria Agronegócio... É o mapinha. Aquele mapa que eles colocam, aquele dinâmico, que eu acompanho bem. Por sinal, agradecer o pessoal da Pátria que eu acompanho aquilo e mando aquilo para todo mundo. E o que acontece? A gente ainda tem chuva. Eu, por exemplo... Muito pouco, mas tem. Não, a gente ainda vai ter chuva. É? A gente ainda vai ter chuva. Até abril a gente ainda vai ter chuva. Porém, o que acontece? Essa temperatura, essa mudança de clima, ela indica que está havendo uma mudança sensível na qualidade de todos os capins. Agora, a partir de março, todos os capins começam a se preparar para dar semente. Uns começam mais cedo em março, outros vão começar em abril, mas daqui para frente a tendência é que todos os nossos capins, as nossas forrageiras tropicais, elas entrem num processo de transferência dos nutrientes das folhas para a formação das sementes. E aí o capim começa a endurecer. Ele endurece, mas antes que ele endureça, ele perde nutrição. Então, é muito importante que, mesmo que o capim esteja lindo, verde, dá gosto da gente ver, dá vontade até de comer, mas a gente não pode esquecer que precisa haver uma mudança nessa suplementação que a gente está ofertando para o gado. A suplementação mineral, proteica, energética, que estava sendo espetacular até hoje, tem que mudar. Não será a mesma suplementação que vai dar o mesmo resultado daqui para frente. Quer dizer, o gado começa a perder peso. Pois é, ele começa a ganhar menos peso. Ganhar menos peso. Ele vai ganhar menos. Então, e a gente não pode permitir que agora, ainda período das águas, que ele perca. Ele tem que continuar ganhando. Então, é preciso que a gente agora, de forma estratégica, cada um conhece o capim que tem em casa, né, que tem nas suas fazendas, e a gente precisa, obedecendo justamente esse estágio de maturação de cada tipo de capim, e a gente já comece a fazer essa mudança do suplemento ofertado para o gado, para que ele permaneça numa curva de ganho importante para justamente entrar na seca preparado. Quer dizer, nós temos uma grande quantidade de massa verde muito bonita,
Só que se o pecuarista não conhecer a fundo, o capim está tapeando ele. Está tapeando, quer dizer, precisa conhecer a fisiologia do capim. Todos eles são diferentes. Você tem braquiarão, bacana. Você tem quicuio, bacana. Você tem andropógon, importantíssimo, bacana. Ele vai amadurecer um pouco mais tarde, um pouco mais para frente, mas também vai acontecer isso. Então, a gente não pode deixar nenhum desses capins subir demais a ponto de estarmos acumulando pendão, talo e não folha. Presta bem atenção agora na forma como você conduz isso agora e também conduz a suplementação para que a gente tenha forragem de qualidade durante o período da seca e que o gado não sofra essa quebra na curva de ganho que vinha tendo até agora. O Maurício, ele preparou muito bem a comida para a época da seca lá na fazenda dele, inclusive com silagem, fez lá silagem do Mombaça, fez também silagem do MG12 Paredão, que é um baita de um capim, dá um resultado fantástico. É bruto, né? Bruto. Só que o Maurício tem um pequeno detalhe. O Maurício, ele trata os pastos da fazenda dele como se fosse lavoura, mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele trata do capim dele como se fosse uma soja, como se fosse um milho, e é por isso que em apenas 11 alqueires ele consegue fazer uma grande quantidade de comida. E agora, o pasto dele também já começa a entrar numa outra fase. Sem dúvida. E é a fase que ele vai mudar a comida que ele vai pôr no coxo do gado. Perfeito. É isso, não é? Perfeito. É isso aí, Toninho. A gente tem que fazer esse ajuste o tempo todo. Na verdade, a qualidade do capim muda todo dia. Essa que é a verdade. Mas, Toninho, bacana você falar sobre a condução do pasto como lavoura, que de fato é uma lavoura e a lavoura perene, né? A não ser que a gente esteja trabalhando com integração lavoura-pecuária, que todo ano planta e tal, enfim. Mas é importante a gente dizer isso porque quando a gente conduz, tem essa visão de que pasto é lavoura, automaticamente a gente ganha uma visão importantíssima e que às vezes é falha para nós pecuaristas, que é a visão da colheita. O que define esse ganho de peso, o GMD diário do gado, não é propriamente a qualidade, ou melhor, que tipo de capim. Claro que a fertilidade conta e conta muito, mas é importantíssimo você colher na hora certa, na hora exata. E nós todos temos pecado muito em relação a isso. O nosso querido amigo Ernesto Coser Neto, ele diz, é proibido perder pasto. E é isso que eu preciso deixar com vocês agora. Façam esse ajuste da suplementação, façam esse ajuste do manejo para não deixar sair pendão e talo e, ao mesmo tempo, cuide da colheita. E é muito comum, às vezes, você ver um pecuarista falando o seguinte, esses vendedores de sal, de produto, que aqui toda hora está vendendo um produto diferente para nós. Mas aí que está a grande sacada que o Maurício falou. Cada época do ano, o capim atua e está de um jeito. Perfeito. E você tem que adequar aquele momento, a fisiologia do capim naquele momento, em relação à comida que você está dando para o gado. Senão o seu gado vai ficar desse jeito. Como é que é o nome do produto? Não é suplemento? É verdade. Ora, se é um suplemento, você tem que suplementar aquilo que a dieta não está oferecendo. É verdade. Fundamental. Bom, e é por isso que eu trouxe o Maurício para a gente bater esse papo aqui, que é altamente importante. Eu já ouvi muito pecuarista falar, eu tenho muita folha, tem muito pasto aqui, lá por volta de março, abril, mas parece que o gado não está ganhando peso. Exatamente, Toninho, e não ganha mesmo. E não ganha. Não ganha, até perde, se bobear, perde. Por quê? O capim vai mudando, a coisa vai se alterando e o capim perde aquela força. É hora de você entrar com outro produto para poder dar o balanceio certinho. É isso aí, Toninho. É isso aí. É isso aí. Maurício, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença. Sou eu que agradeço. Tá? E eu espero trazê-lo mais vezes aqui. É difícil trazer esse homem aqui, pelo amor de Deus. Obrigado. Eu que agradeço, Toninho. Prazer, obrigado a todos vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Falar sem pensar é a mesma coisa que disparar sem apontar.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.